Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo quiz nível fácil sobre Noé e sua família. Hoje, vamos começar explorando essa incrível história bíblica de uma forma mais tranquila e acessível. Se você está apenas começando a conhecer a saga de Noé, este é o lugar perfeito para testar seus conhecimentos básicos. Prepare-se para um desafio divertido, com perguntas mais simples, mas ainda assim cheias de curiosidades sobre o dilúvio e a jornada de Noé. Será que você conseguirá acertar todas as perguntas e se tornar um especialista no nível fácil? Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e compartilhar para levarmos a Bíblia para mais pessoas de um jeito fácil. Sem mais delongas, vamos começar o nosso quiz. Pergunta 1. Quem era Noé e em que época ele viveu? Alternativa A. Um profeta no Antigo Testamento. Alternativa B. Um rei da Babilônia. Alternativa C. Um apóstolo no Novo Testamento. Alternativa D. Um patriarca que viveu por volta de 2400 a.C. Você tem 10 segundos. Resposta certa. Alternativa D. Um patriarca que viveu por volta de 2400 a.C. Pergunta 2. Como Deus descreveu Noé em comparação com as outras pessoas de seu tempo? Alternativa A. Como um homem ímpio e corrupto. Alternativa B. Como alguém comum, sem características especiais. Alternativa C. Como um homem justo e íntegro. Alternativa D. Como um líder poderoso e influente. Você tem 10 segundos. Resposta certa. Alternativa C. Como um homem justo e íntegro. Pergunta 3. Qual foi o mandamento específico que Deus deu a Noé? Alternativa A. Construir uma cidade. Alternativa B. Plantar um jardim. Alternativa C. Construir uma arca. Alternativa D. Construir um templo. Você tem 10 segundos. Resposta certa. Alternativa C. Construir uma arca. Pergunta 4. Qual foi o propósito do dilúvio? Alternativa A. Premiar Noé por sua obediência. Alternativa B. Purificar a terra de sua maldade. Alternativa C. Testar a fé de Noé. Alternativa D. Tornar Noé famoso entre as pessoas da época. Você tem 10 segundos. Resposta certa. Alternativa B. Purificar a terra de sua maldade. Pergunta 5. Quantos anos Noé tinha quando Deus o instruiu a construir a arca? Alternativa A. 100 anos. Alternativa B. 500 anos. Alternativa C. 700 anos. Alternativa D. 900 anos. Você tem 10 segundos. Resposta certa. Alternativa B. 500 anos. Gênesis capítulo 5 versículo 32. Pergunta 6. Quais foram as dimensões da arca de Noé? Alternativa A. 100 covados de comprimento, 30 covados de largura. Alternativa B. 200 covados de comprimento, 50 covados de largura.
Alternativa C, 300 covados de comprimento, 50 covados de largura e 30 de altura. Alternativa D, 400 covados de comprimento, 100 covados de largura. Você tem 10 segundos. Resposta certa. Alternativa C, 300 covados de comprimento, 50 covados de largura e 30 de altura. Pergunta 7. Por que Deus escolheu uma arca como meio de salvação? Alternativa A. Porque Noé era um habilidoso construtor. Alternativa B. Porque a arca era uma embarcação popular na época. Alternativa C. Porque a arca oferecia proteção contra o dilúvio. Alternativa D. Porque Deus queria testar a fé de Noé. Você tem 10 segundos. Resposta certa. Alternativa C. Porque a arca oferecia proteção contra o dilúvio. Pergunta 8. Quais animais Noé foi instruído a levar para a arca? Alternativa A. Apenas os animais terrestres. Alternativa B. Apenas os animais aquáticos. Alternativa C. Um par de cada espécie de animal. Alternativa D. Apenas os animais voadores. Você tem 10 segundos. Resposta certa. Alternativa C. Um par de cada espécie de animal. Pergunta 9. Quantos animais limpos e quantos animais impuros Noé foi instruído a levar? Alternativa A. 7 pares de animais limpos, 1 par de animais impuros. Alternativa B. 1 par de animais limpos, 7 pares de animais impuros. Alternativa C. 3 pares de animais limpos, 3 pares de animais impuros. Alternativa D. 5 pares de animais limpos, 5 pares de animais impuros. Você tem 10 segundos. Resposta certa. Alternativa A. 7 pares de animais limpos, 1 par de animais impuros. Pergunta 10. Quem mais além de Noé e sua família entrou na arca? Alternativa A. Ninguém além de Noé e sua família. Alternativa B. Alguns vizinhos e conhecidos. Alternativa C. Um grupo de anjos. Alternativa D. Os inimigos de Noé. Você tem 10 segundos. Resposta certa. Alternativa A. Ninguém além de Noé e sua família.